Pergunte assim: o que eu tenho de memorial diante de Deus? Forte ou não é? Você sabia que você pode fazer coisas aqui na terra que vão edificar um memorial com seu nome na frente de Deus, lá no céu? Vamos ler Atos 10, versículo 4. Atos 10. Vamos ler do 1 ao 4. Do 1 ao 4, para a gente entender o contexto todo. Diz o texto: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Diga comigo: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vimos aqui um texto extraordinário. Cornélio não era judeu, Cornélio não era um cristão, né, da igreja ainda, dos que tinham se convertido. Cornélio era um centurião, ele temia o Deus de Israel, mas ele ainda era um romano. Porém, temendo o Deus de Israel, diz a Bíblia que ele fazia orações e também fazia esmolas. A palavra esmola hoje ela é quase pejorativa, né? Então, para você entender aqui, ele ajudava os pobres, ele era generoso, ele era uma pessoa que fazia caridade, que era filantrópico, ele ajudava muitas pessoas. E Deus decidiu um dia que ele ia derramar o Espírito Santo sobre os gentios, assim como ele fez sobre os judeus ali no dia de Pentecoste, e ele decidiu escolher Cornélio e a casa de Cornélio, e mandou um anjo ali diante de Cornélio para falar com ele, que Deus tinha escolhido ele para derramar o Espírito Santo sobre os gentios na casa dele, porque ele tinha um memorial diante de Deus, aleluia, porquanto ele levava ali suas orações diante de Deus, e porque ele contribuía e ajudava as pessoas carentes. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 8, eu quero que você veja uma coisa que Deus nunca esquece. Quero que você veja em Apocalipse 5, 8, as suas orações. Deus não esquece das suas orações. Às vezes a gente pensa que as nossas orações, elas simplesmente estão aqui na terra, parece que não passa do teto, mas não. Deus honra aqueles que oram. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes, os 4 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, prostraram-se diante de Jesus. Tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o quê? As nossas orações diante de Deus, como incenso diante de Deus. Você já imaginou que tem coisas que você faz aqui na terra, mas elas sobem diante de Deus? E a primeira delas são as suas orações. Repita comigo: Deus não esquece das minhas orações. Agora eu quero perguntar para você: como está o seu memorial diante de Deus referente às orações? Se Deus fosse puxar os teus livros de orações, será que está cheio ou será que está bem apagadinho? Mas Deus me trouxe aqui essa noite para pregar para alguém que está construindo um memorial diante de Deus, e Deus quer dizer para você que as suas orações não estão caindo por terra. Deus está prestes a responder muitas orações aqui. Você ouviu tantos testemunhos, isso é fruto de resposta de oração. Você pode dizer um glória a Deus por isso? A segunda coisa que constrói um memorial seu diante de Deus são aqueles que ajudam os pobres.
Eu quero ler para você Salmo 41. Eu quero que você veja o tanto que é poderoso esse texto. Olha o Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor vai te livrar no dia do Covid. O Senhor vai te livrar no dia da guerra. O Senhor vai te livrar no dia da enchente. O Senhor vai te livrar no dia da doença. O Senhor vai te livrar no dia da epidemia. Porque o dia mau, ele chega para todo mundo. Mas aquele que atende ao pobre tem uma promessa, que Deus, no dia mau, Ele vai te livrar. Verso 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Levanta a mão direita. Será abençoado na terra. E Ele, Deus, não vai entregar você à vontade dos seus inimigos. Verso 3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás na sua cama da doença. Uau! Como que está o seu memorial diante de Deus? Sabe, irmãos, eu quero dizer algo. Quando a gente faz um culto que vai falar sobre prosperidade, né? Pessoas enchem, né? Vamos falar sobre riqueza, vamos falar sobre como prosperar. O povo gosta muito disso. Muita gente ora, Senhor, me prospera. E não tem nada contra isso, pelo contrário. Deus, Ele é o Deus dono do ouro e da prata e Ele quer te prosperar, amém? Inclusive, você sabia que riqueza é um dom de Deus? Diga, amigo, riqueza é um dom de Deus. Deus só dá mais riqueza para quem sabe administrar riqueza. Talentos na Bíblia, lembra da parábola dos talentos? Não era dom de saber cantar, de saber pregar. Talento na Bíblia era uma barra de ouro. Então Deus diz assim, eu estou te dando uma barra de ouro, quero ver o que você vai fazer com ela. E aí aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar mais, e assim por diante. Então, riqueza é um dom. Sempre que você vê uma pessoa rica, você vai dizer, ele realmente deve ter algum dom, porque Deus deu para ele esse dom. Amém? Quem gostaria de ter o dom? É um dom. Posso provar para vocês? Vou provar, tá? Deuteronômio 8:18. É um dom de Deus. Deuteronômio 8:18. Olha o que diz. Deuteronômio 8:18. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires. Quem te dá força para adquirir riqueza? O Senhor, Deus. Para que Ele faz isso? Para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Agora entenda comigo. Não fique orando o tempo todo, pedindo para Deus te enriquecer, se você não vai ter depois a responsabilidade de como cuidar desse dinheiro. Porque muita gente está pedindo riqueza e Deus, Ele dá riqueza, Ele dá o poder de fazer riqueza. Mas às vezes você está pedindo pela motivação errada. Você quer riqueza, mas para andar de BMW na Avenida Atlântica. Não, eu quero riqueza para andar de lancha no Caixadaço. Deus não tem problema com a riqueza, Deus tem um problema com a motivação do seu coração. Aí Deus te dá riqueza, porque você falou assim, Deus, quando o Senhor me enriquecer, eu vou ser o maior dizimista da igreja. Quando o Senhor me enriquecer, eu vou ajudar missões. Quando o Senhor me enriquecer, eu vou ajudar os pobres. Aí Deus colocou um pouquinho de dinheiro na sua mão e você, Então Deus vê a intenção do nosso coração. Agora olha que coisa poderosa, irmão. Olha que coisa poderosa. Ajudar os necessitados constrói um memorial diante de ti, na presença de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou ser sincero com você. Faz 20 anos que eu sou pastor e eu já viajei, já preguei em quase todos os continentes. E já fiz cruzadas na África, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Eu não conheço ainda uma igreja tão generosa como vocês. De verdade, esse aplauso é para vocês. Eu tenho orgulho de dizer que a minha igreja é extremamente generosa. Por isso que Deus tem abençoado vocês tão tremendamente.
Sabe, irmãos, nós somos uma igreja, a igreja talvez das mais jovens que chegou em Balneário Camboriú. E olha o que Deus já tem feito conosco. Mas sabe por quê? Porque você tem construído um memorial diante de Deus. Quando a gente era uma igreja ainda pequenininha ali do outro lado da rua, eu lembro que veio o pastor Giovanni e nós levantamos uma oferta sem ter possibilidades, e nós cavamos um poço lá no Nordeste, num lugar que não tinha água por muitos quilômetros, e aquele povo está bebendo água até hoje, por causa das suas ofertas. Isso construiu um memorial diante de Deus. Você sabe que nós temos uma obra social no Rio Grande do Norte, chamada Sementes de Amor, onde nós cuidamos de crianças que são carentes, muitas moram na rua, não têm assistência, às vezes a única refeição que elas comem no dia é a refeição que nós damos para aquelas crianças. Ali nós tiramos elas da vulnerabilidade, de abusos sexuais, nós ensinamos para elas, alfabetizamos, cuidamos, damos toda a assistência alimentícia, espiritual, roupa, comida, cuidados, reforço escolar. E você sabia que o dinheiro que vai para lá é dinheiro dessa igreja? Isso tem feito um memorial da família do reino diante de Deus. Lá no Maranhão, no lugar que nós chamamos a África do Brasil, em Taço Fragoso, ali você vai naquela região, o meu obreiro aqui, Léo, esteve lá. As meninas de 12, 13 anos grávidas, os meninos já desde criancinha, o único trabalho que tem é trabalhar na roça. Sabe o que a família do reino fez? Vocês ofertaram computadores, até um MacBook, ar-condicionado, e nós montamos uma escola digital para ensinar para aquelas crianças e adolescentes como trabalhar com computador. E já tem gente que, em vez de trabalhar na fazenda, já está trabalhando no digital pela nossa escola digitalizante que está lá. Vocês estão de parabéns, igreja generosa, tem construído um memorial diante de Deus. Eu chamei o presidente da Câmara aqui no meu gabinete esses dias, e conversei com ele, eu falei, nós queremos anunciar, nós estamos avisando, que nós descobrimos o pior bairro de Balneário Camboriú, Vila Fortaleza. Lá não tem saneamento, lá não tem nada, lá é um terrível, as pessoas moram lá com esgoto ao céu aberto, e ele falou para mim assim, pastor, a prefeitura não consegue entrar lá e fazer o que tem que fazer. Aí eu olhei no olho dele e disse assim, a família do reino vai entrar e vai fazer tudo que vocês não podem fazer, inclusive infraestrutura. Já fizemos a leitura do bairro, já fizemos imagens de drone, já adotamos um campo de futebol lá. Nós vamos montar um campo de futebol com iluminação, com rede, com uniforme para as crianças jogarem bola. E hoje de manhã, nossa ação social trouxeram um projeto, que já apresentou também para o diretor da Sanders, chamado Impacto do Amor, onde nós vamos invadir aquele lugar com o amor de Deus e fazer atos de bondade em todas as casas. Quando aconteceu a catástrofe lá no Rio Grande do Sul, a nossa igreja enviou toneladas, enviou caminhões de alimento, saíram daqui da nossa igreja 5 socorristas, brigadistas, que entraram na água, socorreram pessoas, socorreram animais. Um deles estava por aqui, o Juliano, o Carlão, o outro Carlos que está ali atrás. 5, porque essa igreja é uma igreja generosa, e eu quero dizer que o Salmo 41 está vigente, fazendo um memorial diante de ti, em nome de Jesus. Essa é uma igreja que ajuda, que faz caridade, e isso está somando diante de Deus. Nós adotamos, cadê o César? O abrigo ali em Camboriú, agora é Abrigo Família do Reino, Instituto Família do Reino, onde a cidade de Balneário Camboriú e Camboriú, quando tira o morador de rua, quando tira a pessoa em situação de rua, ela tem 2 destinos para ir. Um deles é o destino que a nossa igreja está cuidando espiritualmente, levantando alimentos, levantando recursos, inclusive assessoria jurídica agora para a gente conseguir mais espaços. Agora lá no abrigo nós estamos montando uma horta agora também lá, plantando alface, plantando um monte de coisa. Meu Deus, irmãos, é muita obra social que nós estamos fazendo, e isso tem feito um memorial diante de Deus pela sua vida. Sabia que o Sanders,
o recurso que entra do Senders, você que aí oferta mensalmente, nós ajudamos com bolsa de estudo para esses jovens da Exousia, de onde que eles estão, que estudam aqui a tempo integral, moram na igreja, que está dando destino, e eles estão aprendendo música, idiomas, estão aprendendo teologia, estão aprendendo a serem missionários, pastores. Em breve eles estarão tomando conta das nações, porque tem gente generosa ofertando a mensalidade deles. Isso tem feito um memorial diante de Deus. O que mais? A gente pode ficar o dia inteiro aqui falando das coisas que a gente está fazendo. Quantas toneladas de alimento a gente dá aqui. Nós compramos um terreno lá no Maranhão também para construir uma escola, para construir uma creche, para construir igreja. Está lá no Maranhão, vocês que ofertaram. E agora os empresários se juntaram, compraram um ônibus, sabe para quê? Deixa eu te explicar. Esse ônibus vai buscar pessoas em lugares que elas não conseguem vir para a igreja. Se não conseguem vir, nós vamos lá buscar. Nós vamos levar o ônibus lá no Vila Fortaleza e trazer aquelas crianças para a igreja. Vamos mandar lá no abrigo, lá no nosso abrigo, pegar os homens que estão em recuperação e vamos trazer eles para a igreja. Isso tem feito um memorial diante de Deus. Sabe, às vezes eu gosto de estudar sobre a vida dos bilionários, esse pessoal do Zuckerberg, o Elon Musk, esse pessoal. E você fala assim, eles não são crentes, eles não têm a Deus, né? Mas quando eu estudo, vejo eles, ninguém faz tanta caridade como essas pessoas. Ajudam gente do mundo inteiro. E às vezes Deus fala assim, eu dei o dom para eles, eles estão ajudando, e querendo ou não, sendo crente, reconhecendo a Jesus ou não, tem um memorial deles lá. Por isso que Deus dá ainda mais. Porque Deus te dá um pouquinho de dinheiro, você já desvia. Você não ajuda ninguém. Tem gente aqui, que eu estou parabenizando aqui, você está aqui com vergonha, falando assim, meu Deus, eu não ajudei, foi com nada. O pastor está falando que eu fiz parte disso, mas não fiz não. Vergonha para você. Espera que eu vou me acalmar. Eu estava tão bonzinho, eu já comecei a ficar... Eu vou voltar aqui, aquela pregação mais boazinha. Aleluia. Vamos aplaudir o Espírito Santo que está falando com alguém hoje. Aleluia. Nós temos um grupo de empresários aqui que tem uma conta bancária que eles ficam depositando todo mês lá para juntar dinheiro para a Cruzada de Milagres. Tem vaga. Eles ofertam R$1.000 por mês, fica todo mês depositado lá, guardando o dinheiro lá para quando chegar o momento da cruzada. E essa é outra coisa generosa dessa igreja, essa igreja está de parabéns. Nós fizemos o segundo maior evento de Camboriú, vocês sabiam até hoje? Nós enchemos o ginásio de Camboriú 3 noites. Deus curou cego, surdo, paralítico. Deus trouxe gente do Brasil inteiro que foram transformados lá. Nós temos aproximadamente uns 300 membros da igreja que foram alcançados por causa da cruzada. Quem conheceu a nossa igreja a partir da cruzada, levanta a mão. Olha quantas mãos levantadas. Na cruzada que nós fizemos lá em Camboriú. Agora preste atenção. O custo daquela cruzada foi R$300 mil. Quando a gente foi fazer, a igreja que foi vocês que pagaram. Lembra que a gente fez oferta para levantar os 300 mil? Nós fizemos o culto lá em Camboriú 3 noites. Na hora do culto, as pessoas saíam correndo lá do ginásio. Esvaziava, porque eles não queriam ofertar. E eu não estava nem aí. Eu falei, não vou deixar isso entrar no meu coração. Levantamos lá uns 100 mil, 150 mil. Não pagou a cruzada. Mas sabe o que a gente está feliz? Porque centenas de pessoas aceitaram Jesus naquele lugar. E vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo esse ano, em outubro, em nome de Jesus. Porque temos uma igreja generosa. Você tem um memorial diante de Deus. Eu não conheço uma igreja tão generosa. Irmão, esse mês passado, eu acho que ofertaram aqui uns 80 celulares. O povo ofertou um para o outro, aí ofertaram aqui, o outro ofertava lá, e bicicleta. Meu Deus, o povo não para de ofertar nessa igreja. Eu lembro que nós fizemos um culto aqui, que não ficamos até a noite. Ficou aqui, até que hora que a gente ficou aqui? Quase 2 horas da manhã. E eu falava, gente, para de ofertar, o povo não parava. Queria ir embora. Que igreja generosa. Posso falar uma coisa sobre generosidade? Quando você é generoso,
você se assemelha a Deus. Quando você é generoso, existe algo divino, porque Deus, Ele é doador. Ele é doador. Por isso Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você é generoso, você toca algo no divino. E eu vou dizer uma coisa, o inverso também é ao contrário, também é real. Quando Deus te toca, é impossível você não se tornar generoso. Generosidade é algo que acontece quando você caminha com Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Então, o que eu quero dizer com isso é, não tenha medo de pedir para Deus para você ser milionário. Só tenha certeza que a intenção do teu coração é boa. Só tenha certeza de que a tua motivação é a correta e que você vai administrar com pureza, santidade e vai ser uma pessoa generosa com essa riqueza que Deus vai pôr nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Agora eu quero mostrar para vocês algo incrível ali no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1. Segundo livro dos Reis, 20, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias. Ezequias era o rei de Israel. Ele não adoeceu de qualquer jeito, ele adoeceu mortalmente. Vocês têm a versão ARA? Desse aí? Ou só tem a ACF? Se tiver ARA, melhor. ARA. Tem como mudar a versão aí? Ok. Verso 1. Volta lá no verso 1. Isso, esse texto aí, está ótimo. Só que põe o verso 1 no telão se tiver jeito. Mas eu quero ler isso aí. O 3 está na ARA, né? Então, o 1 e o 2 nós vamos ler na ACF e eu quero ler o 3 na ARA. E aí, o 1 e o 2 está dizendo que Ezequias adoeceu mortalmente. Repita comigo, mortalmente. E aí Deus enviou o profeta Isaías, filho de Amós, para falar com ele. Veio ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta foi lá falar, foi dar o recado para ele, você vai morrer, arruma a tua casa. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, olha aí o verso 3 agora. Lembra-te, Senhor, peço-te. Repita comigo, lembra-te. Olha só, lembra-te. Ele está dizendo para Deus lembrar. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Verso 4 agora. Olha que coisa tremenda. Verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, ou seja, Isaías já tinha dado as costas para ele lá de dentro, já estava ali, saindo pelo pátio, e Deus disse para ele, volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Uau! Eu pesquisei bastante, o profeta Isaías não foi lá dar um decreto de morte para o rei. Eu achei, né, porque alguém pode achar assim que o rei estava fazendo alguma coisa errada e o profeta foi lá para dizer, ó, tu vai morrer. Não é o caso. Ezequias ficou naturalmente doente, é uma doença de morte. A maioria dos estudiosos que eu pesquisei acreditam que era uma espécie de câncer. E o profeta então foi dar o recado para o rei, dizer assim, olha rei, essa doença aí você vai morrer, então organiza a tua casa, faz o teu testamento, indica já quem vai ser o teu sucessor, põe a casa em ordem, porque essa doença ela é mortal e Deus disse que você vai morrer. Só que Ezequias virou o rosto para a parede e orou e chorou. E ele disse para Deus, Deus,
lembra-te. Põe lá o verso 3 de novo. Lembra-te de quê? Você imagina ele falando para Deus lembrar. Lembra-te que andei diante de ti com fidelidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada levanta um memorial maior diante de Deus sobre a sua vida do que a sua fidelidade. Aleluia. Oração, diga comigo oração. Caridade, fidelidade. Já são 3 coisas que você faz aqui na terra, mas que constrói diante de Deus um memorial sobre a sua vida. Fidelidade. Sabe? Quando eu era adolescente, tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, e eu lembro da minha mãe. Eu não era cristão, eu não era convertido, não tinha um encontro com Jesus ainda. E minha mãe fez isso várias vezes. E parece que ela fazia de propósito para mim ouvir e para os meus irmãos ouvirem. Eu lembro várias vezes, mas eu lembro uma específica, que ela dizia assim: eu preciso de $1.000 hoje para fechar a conta, para pagar o aluguel e etc. Porque ela morava, era eu, meus irmãos e ela nos Estados Unidos. E ela falou para a gente, eu preciso fazer $1.000 hoje. Imagina uma mulher recém-chegada dos Estados Unidos fazer $1.000 num dia, trabalhando no salão de beleza. E aí, antes de sair pela porta, ela levantou o dedo e fez assim: Senhor, eu sou dizimista fiel na tua casa. E hoje eu preciso pagar mais de $1.000. Eu creio que o Senhor vai me dar esse recurso. E saiu. E eu falava: essa mulher é louca, essa mulher é biruta. Porque eu não era crente. Quando ela voltou para casa, ela disse, ela pagou as contas dela, Deus deu mais de $1.000 para ela. Eu falei: mãe, mas como que você fez mais de $1.000 num dia, sendo uma imigrante recém-chegada aqui? Ela disse: Deus me deu, pela primeira vez na minha história, 2 noivas para fazer num dia só. Tem alguém feliz aí? Agora, se você tem moral para dizer diante de Deus: eu sou dizimista fiel. Eu sou primiciante fiel, eu sou ofertante fiel na sua casa. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quem vem construído um memorial diante de Deus, vai ter o dia que vai poder sacar. E aqui Ezequias sacou mais 15 anos de vida, e agora você também pode sacar resposta de Deus, porque você tem sido fiel. Aleluia. Meu Deus, poucos améns. Sabe o que constrói o memorial seu diante de Deus? Também as suas ofertas. Salmo 50, versículo 8, rápido. Salmo 50, versículo 8. Olha o que Deus disse. Deus dizendo: não te repreenderei pelos teus sacrifícios. Quer dizer, não tenho nenhum problema na área financeira de que você está ofertando, ou com os seus holocaustos. Que estão, olha só, os teus sacrifícios, as suas ofertas estão continuamente perante mim. Uau! Posso falar uma coisa para você? Você pode até morrer, mas a sua oferta continua válida até depois que você morre, abençoando os teus filhos. Posso provar na Bíblia para você isso? Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, 3. Rápido. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que? Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Até hoje a oferta de Caim está falando, de Abel está falando. De Caim também. Mas a de Abel fala melhor. Aleluia. Ofertas que o meu pai fez quando eu era criança, até hoje estão válidas diante de Deus. Ofertas que a minha mãe fez quando eu era criança,
oferta que nós fazemos aqui no altar, no dia que você está apresentando o teu filho diante de Deus, vão continuar falando o resto da vida. Tuas ofertas estão diante de Deus. Olha o que diz Filipenses 4, versículo 18, o apóstolo Paulo dizendo, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo para os filipenses, vocês enviaram ofertas pelas mãos de Epafrodito, que veio Epafrodito lá de Filipe, me trouxe as ofertas, eu recebi, eu enchi, eu estou bem, estou cuidado por causa dessas ofertas. Até aí tudo bem, tudo no natural, mas olha o que está no espiritual, mas Deus está recebendo essas ofertas diante dele como cheiro suave, agradável, aprazível. Apóstolo Paulo recebia na terra, mas Deus recebia. As suas ofertas estão fazendo um memorial diante de Deus. A irmã estava dizendo aqui que fez uma oferta de sacrifício. Deus nunca esquece da sua oferta. Eu vou dizer, às vezes eu escuto algumas pessoas que ficaram um tempo numa igreja e saem de lá e dizem assim, aconteceu coisa errada lá naquela igreja, eu ofertei X, eu ofertei tanto, eu fiz um monte de coisa. Deixa eu dizer uma coisa, não interessa se alguém andou torto, se alguém fez uma coisa lá depois, o que você ofertou ainda é um memorial diante de Deus, e Deus vai te abençoar por causa disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uau! Glória a Deus. Neemias 5,19. Como que está o teu memorial diante de Deus? Ofertas, caridade, oração, fidelidade, estão construindo um memorial diante de Deus. E agora Neemias diz, lembra-te de mim para bem. Olha, ele falando, Deus, eu tenho aí, ó, você pode puxar nos livros aí, ó, o meu memorial. Ei, se Deus puxar o teu memorial no céu, o que ele vai achar lá? O cara tem que ser muito, Deus, puxa aí, lembra-te de mim aí, ó. Olha que Neemias fez, corajoso, né? Senhor, lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse, diga comigo, o meu serviço a Deus, meu serviço ao povo de Deus, também constrói um memorial. Deus não se esquece daquele que serviu a Deus. Aleluia. Romanos 2,6. Olha o que diz Romanos 2,6, bem rápido. O qual, vamos ler juntos? Todo mundo junto? 1, 2, 3. O qual Deus vai te recompensar segundo as suas. Uns dizem misericórdia, né? Tem um aleluia aí ou não? Aleluia. Teu trabalho lá em 1 Coríntios 15. Olha que versículo 58, olha que poderoso. Esse aqui é poderoso. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre, aonde? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seja firme, constante e como? Abundante. Não é vão o teu trabalho. Deus tem um memorial diante dele.
Você que está servindo, você que... Sabe, irmão, tem gente que não quer, tem gente que foge, quando diz assim, ai, vem no GC, ai não, o pastor quer me envolver, o pastor quer que eu trabalhe. Meu querido, eu quero que você construa um memorial diante de Deus, seja firme, constante e abundante em servir a Deus, e Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Não é em vão. Tem gente que diz assim, pastor, eu trabalhei 20 anos, 30 anos, fui diácono, fui isso, fui aquilo. Ei, não murmure, porque a tua recompensa está prestes a chegar. Deus não se esquece de todas as vezes que você saiu para evangelizar, de todas as vezes que você serviu, você que abriu a sua casa para colocar um GC na sua casa, Deus não se esqueceu, assim como Ele não se esqueceu de Obed-Edom, que recebeu na casa dele a Arca da Aliança. Você que está recebendo o culto na tua casa, você vai ver a prosperidade que Deus vai pôr dentro da sua casa. Lá nos Estados Unidos nós abrimos, nossa casa era de 60 metros quadrados, lá nos Estados Unidos, quando a gente chegou para fazer um culto na nossa casa, nós ficamos 2 meses, e aí nós falamos, Deus nos dá uma casa maior. 2 meses depois, na nossa casa, cabia 60 pessoas sentadas para fazer o culto, com piscina e 4 quartos. Porque Deus, nós levamos a arca para dentro de casa, levamos a bênção para dentro de casa, e Deus nos deu uma casa maior. Deus não esquece de quem serve Ele. Empresta o teu barco para Deus. Pastor, não tem barco. Não estou falando de barco. Presta o teu salão. Presta o teu carro. Tem irmão que não quer dar carona para ninguém. Ei. Alguém não quis te dar carona, né? Na chuva, hein? Diga para a pessoa que está do seu lado, empresta o teu barco para Jesus. O apóstolo Pedro, nem era apóstolo, era o Pedro. Ele emprestou o barco para Jesus. Jesus usou o barco dele para pregar. E quando Jesus desceu do barco, disse, Pedro, agora lança a rede só mais uma vez. E disse que ele trouxe tanto peixe que as redes quebravam e tiveram que chamar mais barcos para ajudar da quantidade de peixe, e fez a pesca maravilhosa. Empresta o teu barco para Deus, para você ver se Ele não vai encher as tuas redes. Não é em vão a tua obra com Deus. Uma vez uma irmã, isso aconteceu nos Estados Unidos também, ela ficou desempregada, ela era da minha igreja, e ela disse assim, Deus, eu estou desempregada, então eu vou trabalhar para o Senhor. Chegou lá na igreja, pegou um monte de folheto para evangelizar. Ela disse, Deus, eu trabalho 8 horas por dia, eu vou trabalhar 8 horas por dia evangelizando. E ela saiu na rua, ela ficou uma semana trabalhando 8 horas por dia evangelizando. E ela disse, Senhor, eu estou trabalhando para Ti. Na outra semana, ela ficou só uma semana fazendo isso. Na outra semana, ela conseguiu um emprego que ganhava 4 vezes mais do que ela estava ganhando antes. Quem gostaria de ganhar 4 vezes mais? Libera uma palavra, pastor. Não. Se fosse tão fácil assim, né, irmãos? Então diga comigo, o meu memorial estão as minhas orações, a minha fidelidade, a minha caridade, a minha, qual que é esse último que eu falei? Meu serviço ao Senhor. Uau. Posso falar mais uma? Essa aqui é poderosa, irmão. 2 Crônicas 6, 41. 2 Crônicas 6, 41 e 42. Aqui é Salomão orando e falando com Deus. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o teu rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi teu? Ei, Davi já tinha passado. Já tinha morrido. Mas na oração ele disse, lembra-te de Davi teu servo. Sabe o que isso me diz? Você ainda pode morrer,
mas o teu memorial não vai morrer. E ele vai, por causa do teu memorial, abençoar as tuas futuras gerações. Um tempo atrás eu estive com meu pai, conversando com ele. E ele me disse: filho, teu pai não tinha muito conhecimento. Já cria em Deus, já tinha me convertido, mas eu não tinha tanto conhecimento assim. E ele disse assim que um dia, numa praia, ele sozinho com Deus, ele escreveu meu nome na areia. E ele fez uma oração e disse assim: Senhor, a partir de hoje, eu consagro o meu filho para ti. Eu falei: nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei: não sabia mesmo não, porque agora eu virei pastor, culpa sua. O Senhor me consagrou. Mas Deus não esquece. Deus não se esqueceu de Salomão por causa de Davi. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus... Deus dizia para Isaac: eu te abençoarei por amor ao meu servo Abraão. Deus falou para Josué: eu te abençoarei por amor ao meu servo Moisés, que já morreu. Minha mãe também me conta que quando ela era pequenininha, a avó dela estava em casa e ela cozinhando. A minha avó foi uma das mulheres fundadoras da igreja metodista de Uberlândia. E ali a minha avó... a avó dela, né, minha bisavó, colocava a mão na cabeça dela enquanto ela estava ensinando a minha mãe a cozinhar, orava em línguas e abençoava ela. Até hoje a minha mãe diz: eu sinto aquela bênção escorrendo da minha cabeça. E ela disse: por causa daquela bênção que a nossa família hoje está debaixo dessa palavra, dessa promessa, desse memorial. Quero dizer para você que Deus não esquece das suas orações, Deus não esquece das suas ofertas, Deus não esquece da sua caridade, Deus não esquece do seu serviço. O teu memorial está de pé e por causa disso Deus te abençoará, você, seus filhos, seus netos, bisnetos, até 1000 gerações. Quem crê, aplauda o Senhor. Deuteronômio 7, versículo 9. Olha o que diz Deuteronômio 7, versículo 9. Sabe, Deus está me falando que alguém chegou aqui nesse culto. Alguém está aqui agora, porque Deus lembrou do seu pai, da sua mãe, do seu avô e da sua avó, e Ele não ia deixar a tua vida acabar como estava acabando, e Ele vai te dar um novo começo essa noite. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus. Outra coisa que constrói o memorial diante de Deus é quando você ama a Deus e guarda os seus mandamentos. E se você ama a Deus e guarda os seus mandamentos, Deus vai fazer uma aliança contigo, com seus filhos, seus netos abençoados. Teu sobrenome, as pessoas vão falar de você, aleluia. Eu creio em nome de Jesus, que daqui 1, 2, 3 gerações vão dizer assim: o meu avô foi o homem que começou a construir essa história. E se você aqui é o primeiro da tua família que é crente, parabéns, você é o Abraão da tua família. A partir de você as maldições serão quebradas. Você vai começar uma nova história. Agora, o contrário também é verdade. Deuteronômio 5, verso 9. Nós vemos o 7 e 9, que quando Deus tem um memorial de alguém que ama Ele, alguém ama Jesus aqui? E guarda os seus mandamentos? Então, a aliança dele é até 1000 gerações. Agora, e quem desvia? Alguém já viu um desviado feliz? Quem conhece um desviado feliz? Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, daqueles que me desprezam, aqueles que me rejeitam, aqueles que me abandonam. Aí a iniquidade é visitada até a 3ª e 4ª geração.
Não tem gente mais miserável na terra do que aqueles que um dia amaram a Deus e agora o rejeitaram, não o amam, não o servem, não são mais fiéis, não ofertam mais, não buscam mais, não ora mais, não tem mais temor de Deus. Alguém está entendendo? Sabe o que Deus está me dizendo agora nessa noite? Que tem alguns casais aqui que estavam prestes a se divorciar, assim como Deus falou essa manhã. Mas Deus tem uma aliança contigo e com a tua esposa. E Deus não vai deixar esse casamento acabar. Porque essa maldição de casamento destruído hoje é anulado na sua vida em nome de Jesus. Os músicos sobem aqui. Deus está me dizendo nessa noite que tem pessoas aqui com medo, com temor de perder os seus filhos para o mundo, mas porque você ama a Deus, você é fiel a Deus, Deus vai preservar os seus filhos para eles não se perderem nas drogas, nem no crime, nem no mundo, nem com ideologias, nem com nada. Teus filhos servirão ao Senhor e te darão honra na tua velhice. Tem pessoas que chegaram aqui temerosas. O que será de mim? Como que eu vou pagar minhas contas? Será que eu vou falir? Será que vai tudo acabar? O Senhor diz assim: eu sou o teu Deus provedor, eu cuido de ti, porque eu tenho uma aliança contigo, eu não te deixarei envergonhado. Meu Deus. Eclesiastes 2:26. Meu Deus, é forte. Não toca ainda não, rapidinho. É porque esse aqui é brabo, esse versículo é muito brabo. Porque ao homem que é bom diante de Deus, o homem que faz essa coisa certa, o homem que teme a Deus, o homem que é fiel, aleluia. Você crê que Deus gosta de você? Teu memorial tá bom? Então olha a promessa que Ele está te dando. Ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e... Mas ao pecador dá o quê? Para que ele ajunte, amontoe, para dar-lhe o que é bom perante Deus. Qual dos dois lados você está? Será que você está do lado de que você é uma pessoa fiel a Deus? E Ele está te dando sabedoria, conhecimento e alegria? E ainda tem gente amontoando para você? Posso dizer uma coisa para você? Às vezes tem gente que fala assim: eu vou trabalhar no sábado, eu não vou poder ir no culto. Eu vou trabalhar no domingo, eu não posso ir no culto. Mas aqueles que estão no culto servindo a Deus, Deus ainda está transferindo riqueza dos ímpios para as mãos dos justos. Posso falar mais uma verdade para você? Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Olha que coisa tremenda. Hebreus 11, 6. Eu sei que é muito versículo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador, aquele que paga, aquele que recompensa. Diga comigo: Deus recompensa, paga para aqueles que o buscam. Você não está entendendo? Que vou traduzir o que eu estou dizendo. Você vai trabalhar metade do que você trabalhava, porque a essa outra metade você vai servir a Deus em abundância, abrir um GC na tua casa, e não vai faltar nenhum culto, e Deus vai te pagar por isso. Você vai orar mais, vai trabalhar menos e vai receber mais. Porque Ele paga. Irmão, estou traduzindo, porque ali está escrito com palavras mais inefáveis, como diz o pastor Tiago. Mas vamos traduzir no século 21. Deus paga quem busca Ele. Ele é galardoador do que os buscam. Não, Ele te abençoa. Pastor, isso está em outro lugar da Bíblia para comprovar? Tá. O que Jesus disse? Aquele que ora ao seu Pai, aonde? Deus o recompensará onde?
Fique em pé nessa noite.